E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso. Eu sou o Lucas Boechat, aqui com meu colega Marcelo Starling, que é médico geriatra, fisiatra e educador físico, que é muito importante para esse vídeo de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema que tem polemizado nas redes aí ao longo dessa semana. Eu acho que nós do Ateliê do Osso não poderíamos nos esquivar disso. Roda a vinheta. Já. Então, o negócio é o seguinte, pessoal, saiu uma matéria recentemente de um grande especialista, né, um ortopedista, falando sobre o problema do exercício que pode gerar impacto e prejudicar, sim, as articulações. Então, o que a gente veio falar aqui para vocês é o seguinte, com o envelhecimento, isso vai acontecer, né? Pensando no envelhecimento, existem doenças que são mais prevalentes, né, nessa população, principalmente essa população idosa, a partir dos 60 anos. Quais são essas doenças em termos de prevalência? Hipertensão arterial é a número 1, doença dentária é a número 2. E a terceira doença mais prevalente que ocorre nos idosos é a osteoartrite. A osteoartrite, né, como muitos geriatras gostam de usar esse nome, os fisiatras, os reumatologistas, ou a artrose, né, pensando naquela articulação, né, uma doença mecânica. Então, ela já é prevalente no envelhecimento. Bom, o que nós temos aqui? As pessoas, elas caminham, elas andam e você vai sofrendo carga durante essa vida inteira. Então, quando você começa a ter uma inatividade, começa a perder a força muscular, você começa a ter maior risco de desenvolvimento desses problemas osteoarticulares. E aí vem a matéria de um grande especialista, que aí o Lucas vai comentar para a gente. Vai lá. Bom, o Marcelo colocou para mim a matéria aí. Então, esse é o doutor Gilberto Camanho, um nome muito proeminente na ortopedia. Ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. É um cara de uma história muito respeitável. E saiu essa matéria, então, no Estadão, que colocaram logo no título uma das falas dele, né, de que correr depois dos 40 anos pode prejudicar as articulações e que a caminhada é um exercício muito mais interessante que a corrida, né? E isso deu muito o que falar, e como eu falei na introdução, a gente não podia se esquivar disso, apesar de já estar um monte de gente falando sobre o assunto, né? Bom, eu vejo alguns problemas com essa reportagem, mas eu queria justificá-la. Então, o Camanho tem uma história super respeitável, como eu disse, é de uma outra geração diferente da nossa, né, Marcelo? De mais gente mais jovem que a gente ainda, que já está atuante aí. E outra coisa que eu acredito é que faz décadas que ele mexe com joelho, então ele pensa no joelho, né? E ele deve ter a experiência pessoal dele forte no consultório, né? Décadas de atendimento, vendo corredores que aparecem com problemas, com dor no joelho, né? Agora, tem uma maneira melhor do que experiência pessoal da gente constatar uma realidade ou uma teoria, né? Que são os grandes artigos, são mais abrangentes e que vão estudar casos contra controles, por exemplo, né? Então, é óbvio que a amostra de pacientes que chegam ao meu consultório é viciada, as pessoas me procuram porque elas têm lesão, né? Então, eu vou observar muita lesão e vou falar, por exemplo, que CrossFit faz muito mal, porque vem muito crossfiteiro para mim, né? Só que a gente vai para os artigos e não é isso que a gente vê. Não parece que maratona, por exemplo, faz tanto mal assim para a maioria das pessoas, pelo menos, né? Eu coloquei um artigo só aí para a gente poder embasar essa discussão, mas se a gente quiser procurar na literatura, a gente vai encontrar dezenas deles, né? Então, esse artigo aí mostra uma baixa prevalência de artrose ou artrite, osteoartrite, em maratonistas ativos. E eu separei duas partezinhas aí, mostrando que pegou 675 maratonistas e a média de idade foi 48 anos. Sendo que na matéria lá do colega ortopedista, ele fala que acima dos 40, já a corrida começa a ser prejudicial, que seria melhor caminhar, né? Então, essa população do artigo corria em média 36 milhas por semana. Vai dar quanto, Marcelo? Uns 60 quilômetros, talvez, né, por semana. Ao longo de uma média de 19 anos, vai desde 3 até alguns que já correram há 60 anos, e completaram a média de 76 maratonas. É muita maratona. Teve cara ali que completou mais de 1.000 maratonas no estudo, né? As conclusões, então, já saltando direto aí, não vamos falar muito de metodologia aqui, não, mas é que tem fatores que são importantes para a osteoartrite, como idade, história familiar, história de cirurgia no joelho, então já ter tido uma lesão prévia. Esse aumenta o risco de artrose de joelho e quadril, sim, né? Mas não houve correlação com a história de corrida. E que nesse grupo estudado, nessa coorte, a osteoartrite, a quantidade de osteoartrite, né, foi menos frequente do que a média
dos Estados Unidos. E o que a média dos Estados Unidos apresenta, Marcelo, que você gosta de falar, de problema? O americano, né, ele tem algumas doenças correlacionadas que vão aumentar nessa média, né? Como Quais? Quais? sedentarismo, obesidade, hipertensão, né? Dentro de todas essas outras doenças crônicas. Mas quanto Isso. mais parado você ficar, isso com certeza vai ser pior para a sua articulação. Exatamente. Então, quantos maratonistas que correm várias maratonas, obesos você já viu, hipertensos você já viu, diabéticos você já viu? Então, Tem, assim, tá? Tem. mas quantos? Quantos? É lógico que tem, Não tem Marcelo. Porra. muitos, né? Não tem muitos, mas sempre tem aquele que te ultrapassa, né? Você fala, Por isso que eu pô, o perguntei cara tá me quantos. passando. É comum? Não é comum. Comparando com a média da população, é mais ou menos frequente? É menos. Muito menos frequente, né? Então, uma coisa é você olhar só para joelho, outra coisa é você olhar para a pessoa que está ao redor do joelho, né? Que é muito mais importante. Então, não é porque nós viramos cirurgiões de joelho que nós vamos deixar de ser médicos, deixar de tratar pessoas e virar técnico de joelho, né? E tem outros argumentos também diferentes do artigo científico contra o que foi dito pelo colega, um respeitoso colega, né? Você imagina o seguinte, se você pegar uma pessoa, lá o obeso, e botar para correr maratona, a chance dele ter lesão eu acho que é bastante grande, né? Pegar o sedentário e botar para correr muito, a chance deve ser grande, especialmente se passou aí 40 anos de vida sem fazer nada, né? Então você pega esse estilo de vida atual e compara com uma mudança feita nessa população atual. Isso, evolutivamente falando, é mais ou menos como pegar um décimo de segundo, ou um segundo da nossa história evolutiva como humanos, e comparar com o décimo de segundo anterior, ao invés de comparar com as outras 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e sei lá quantos centésimos, décimos de segundo, né, para comparar contra isso. Então, nós passamos aí, desde que separou do chimpanzé 6 a 7 milhões de anos, desde que desceu da árvore 4,5 milhões de anos, andando e correndo. E é isso que a gente faz, né? A gente já teve populações humanas que viveram muito mais e muito melhor do que as nossas médias atuais, mesmo sendo caçadores-coletores, mesmo com os riscos, né? Então, o ser humano ele envelhecia antes também. E o argumento de que morre-se mais tarde hoje também não parece servir contra boa parte da nossa história evolutiva, né? E a nossa história evolutiva nos adaptou para correr, para fazer exercício e também para descansar, é claro, né? Mas não para ficar sentado em cadeira o dia inteiro, né? Não para usar calçados. Então, talvez a gente possa apontar mais os dedos, como a gente gosta de falar aqui no canal, para as cadeiras e calçados, né? E a gente tem muitos vídeos legais aqui no Ateliê do Osso, então quem gosta desse assunto, volte lá, né? Vou colocar isso aqui na nossa playlist de corrida, tem umas matérias, uns vídeos nossos muito interessantes, né, Marcelo? Sim, sem sombra de dúvidas. A parte da corrida do Ateliê do Osso está sensacional, desde o uso do calçado até o porquê correr, né? E é muito interessante isso que você está falando, né, Lucas? Porque isso gerou um bafafá danado, né? E com certeza um especialista que vê lá na ponta do seu iceberg aqueles seus pacientes, né, com os problemas articulares, mas às vezes a gente esquece de olhar aquele global, né? Por trás de um joelho tem uma pessoa que está sendo carga, que o joelho está sofrendo carga daquela pessoa. Isso é muito importante, a gente entender, separar alguns pontos para poder ver realmente o que influencia. É claro que existe também distorções de matérias, né? De falas, né? Isso pode acontecer também. Mas isso, definitivamente, correr é um excelente exercício para o corpo, para a mente, para o coração e, com certeza, para as articulações. Isso. Então, na dúvida, vou correr ou ficar parado, escolha correr, tá? Vai te fazer mais bem do que mal, estatisticamente. Beleza, acho que ficamos por aqui. Valeu! Valeu. Quem gostou aí, compartilha com os amigos, inscreve aqui no canal, dá o like para o YouTube compartilhar mais o nosso vídeo para outras pessoas. E até a próxima.